Olá, pessoal. Bom, a gente vai começar então agora. Só lembrando, né, que esse evento está sendo gravado, depois ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o link está no chat, e que vocês já podem ficar à vontade desde agora para utilizar o chat, para mandar as perguntas. No final, a gente vai dedicar um tempo para responder. Eu vou passar a palavra então agora para o Tiago, que vai começar a apresentação. Bom evento a todos. Obrigado, Isabela. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Só um segundo aqui para eu colocar a apresentação. Meu nome é Thiago Pereira, tá? Eu sou gerente de produto da Módulo e estou aqui hoje para mostrar brevemente como o Risk Manager pode auxiliar na automatização da LGPD, tá legal? Bom, para isso eu vou fazer a apresentação diretamente aqui na ferramenta, né? Para quem não conhece o Risk Manager é um software muito maduro, que vem evoluindo ao longo dos anos, no atendimento às mais variadas temas relacionados ao GRC, né? Hoje aqui a gente vai falar principalmente relacionado à privacidade, né? E a gestão dos dados pessoais, que são os temas centrais aqui do atendimento LGPD. Além disso, do ponto de vista de contexto, eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, não só a entrada em vigor da LGPD, como todo o contexto que estamos inseridos, desde do início da pandemia, no ano passado, em que todos estão trabalhando remotamente de suas casas, né? Então, junto com a entrada em vigor da LGPD, isso criou um cenário com diversos desafios que precisam de respostas. É, a- a- o investimento na Módulo em termos de melhorias no Risk Manager para justamente é, cuidar desses desafios, né, é, tem um viés muito da automatização, é, da facilidade de uso e de integração. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. A primeira parte, né, aqui o módulo de workflow, onde são feitas todos os inventários, né, e toda o input de dados no Risk Manager para atendimento LGPD. E aqui são funcionalidades talvez difíceis de mostrar aqui na apresentação, mas eu posso falar um pouquinho para vocês. A gente fez uma melhoria massiva de performance em todo esse ano, e isso, inclusive, é um ponto muito forte no nosso investimento em produto. A gente está sempre tentando melhorar a performance de modo a facilitar a vida dos nossos clientes na obtenção de dados, na integração com outros sistemas e na consecução dos objetivos de negócio, né? É, do ponto de vista de LGPD, aqui no Workflow, o primeiro passo é fazer o inventário, né, de toda a organização. Então, essas funcionalidades fazem um apoio para isso. Dessa forma, é possível ter rapidamente todo o inventário da organização, de quais são as áreas de negócio, quais são os sistemas, quais são as partes relacionadas que essa organização precisa monitorar, né? É, e uma vez que isso tudo esteja monitorado e inventariado, a gente tem a possibilidade de criar dashboards e relatórios que trazem essa informação para quem precisa ter. Então, aqui, esse dashboard é facilmente customizável, né? Podemos criar uma série de dashboards diferentes, com visões gráficas diferentes. Aqui é possível trocar, inclusive, o tema desse dashboard, fazer filtros e tudo mais para a apresentação desses dados. Isso traz uma visão da organização, né?
e inicie o trabalho dentro do LGPD. Aqui mais um exemplo de dashboard, além de fazer o inventário, de mostrar todos os dados que são inventariados, a gente consegue fazer um acompanhamento até mesmo de como o atendimento à LGPD está acontecendo, né? Então, a gente consegue ter uma visão do tempo aqui, saber os status das atividades, como é que está avançando isso dentro da organização. E de forma a conseguir manter tudo dentro do prazo e não perder nenhum tipo de prazo de atendimento, né? Que inclusive a LGPD define punições e sanções que precisam ser acompanhadas. Aqui só mais uma visão, né, da galeria de dashboards, aqui só para dar uma ideia para vocês do que é possível criar com o Risk Manager, né? A gente tem aqui vários dashboards, e esses dashboards eles podem ser criados pelo próprio usuário ou de forma centralizada, né? Um administrador do sistema cria esse dashboard com a visão que é adequada. O usuário só vai ver as informações que são que ele tem autorização, né? Que ele pode enxergar. Eu vou fazer até uma, por exemplo, se eu for um usuário que quero ver um dashboard que eu não tenho acesso, eu venho aqui na lista, por exemplo, esse aqui de dados sensíveis. Pode ver que é bem fluida a navegação, né? Eu recebo aqui um acesso não autorizado, né? Então, isso se aplica a todos os recursos do sistema, tanto de inventário como das fases subsequentes da LGPD. Após o inventário feito, bom, aí a gente vai para a fase de diagnosticar, né? Saber o que de fato precisa ser tratado e o que precisa ser monitorado. Para isso, mais uma vez, o inventário vai servir como base. Então, como exemplo aqui, eu trouxe um sistema, né? Um sistema que armazena dados pessoais, então ele precisa ser monitorado aqui no âmbito da LGPD. E esse sistema é apoiado por ativos de tecnologia, né? Então, esses ativos de tecnologia estão inventariados aqui. Após esse inventário, é feito a associação desses ativos de tecnologia com baselines, né? Para que seja monitorado e analisado qual é o risco desse ativo. Após essa análise, essa resposta das baselines, também é possível obter os dashboards e relatórios que eu vinha falando. Esse dashboard aqui, por acaso, é uma visão interessante, que é, por exemplo, ok, Thiago, eu fiz o inventário, eu já analisei a minha organização, eu já sei onde estão os dados pessoais, eu já sei o que precisa ser tratado. E agora? Esse dashboard aqui traz uma visão, por exemplo, de responsabilidade, né? O que eu preciso fazer? Então, eu aqui, Thiago Pereira, eu não tenho nenhuma área sob minha responsabilidade, eu não tenho sistemas, mas eu tenho atividades para serem feitas. Então, eu tenho aqui na minha listagem o que eu preciso fazer, né? Orientar a área quanto ao tratamento. Eu tenho o que é isso? Isso aqui é um plano de ação e quando foi feita a atualização. Isso aqui é um exemplo, a gente pode fazer esse tipo de visão para as mais variadas informações que estão no sistema, né? Por exemplo, aqui a gestão de incidentes, que também é algo muito importante dentro do atendimento LGPD, e é inclusive uma solução que a gente tem há muito tempo utilizando o Risk Manager em diversos dos nossos clientes, e todo esse know-how adquirido nesse tempo, ele foi trazido aqui também para o atendimento da LGPD. E mais uma vez, concomitante com
as melhorias de performance que a gente está fazendo, as melhorias em termos de integração, né? Então, eu posso receber, por exemplo, um incidente desse aqui, proveniente de um outro sistema, de um sistema legado, ou até mesmo de um sistema de outras áreas. Isso é plenamente possível através da API do Risk Manager, né? Que também vem recebendo uma série de investimentos da Módulo para atender a esse novo cenário que se apresentou. Aqui mais um exemplo de dashboard. Isso aqui são os sistemas de suporte de dados, né? Aqui uma avaliação para saber como a organização se apresenta, né? Então aqui facilmente dá para saber qual é o ativo que está com impacto maior, né? Então a gente sabe aqui dentro desse eixo qual é o maior impacto e em termos de conformidade qual está melhor e qual está pior. Isso aqui é tudo dado fictício que a gente obteve só para fazer a apresentação, tá legal, pessoal? Tá chegando aqui, vou dar uma corrida, pessoal, que tá terminando o meu tempo, mas além dos dashboards, né, é legal, a gente apresenta o dashboard para todo mundo, mas a gente sabe que lá na LGPD a gente precisa também fornecer relatórios, né, não só internamente, como também externamente. O Risk Manager também possibilita esse tipo de saída de dados através da geração de relatórios. É possível customizar os relatórios com o layout desejado pelo negócio e fazer essa geração no tempo hábil para atender as mais variadas necessidades. Aqui eu deixei um relatório pronto para a gente gerar, né? Aqui a gente tem a geração pelo próprio sistema. Opa, aqui. Então, é um relatório de pessoas para LGPD, né? Então, a gente tem aqui o layout criado para essa necessidade. Ele faz todos os cálculos automaticamente, então ninguém precisa se preocupar em ter planilha Excel para fazer cálculo, gerar relatório fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, não tem nada disso. Aqui, diretamente pelas informações do sistema, você gera esse relatório de uma forma muito, muito rápida, né? Então, eu posso gerar esse relatório, inclusive, em PDF, é o mesmo layout que está aqui, né? E, e fazer toda essa parte. Bom, por fim, aqui já para não estourar muito o meu tempo, a gente fez um investimento também em funcionalidades para conseguir através do Risk Manager, construir soluções customizadas, né? São funcionalidades low-code, no-code, fortalecendo aí a posição do Risk Manager como uma plataforma no-code, low-code, no-code, e permitindo que, por exemplo, visões diferentes sejam criadas, né? Para os mais diferentes atores dentro da organização, né? Então, por exemplo, aqui, isso aqui foi alguns exemplos que a gente criou. Por exemplo, aqui, ferramentas do DPO. Eu posso criar esse módulo aqui, vamos chamar assim, diretamente para o trabalho desse ator, né? E da mesma forma para os outros colaboradores. Isso aqui contando com controle de acesso do Risk Manager, que já é consolidado há muitos anos, né? É, todas as funcionalidades de workflow, construção de relatórios, construção de dashboards, tudo isso eu consigo colocar num cockpit e permitir que esse ator acesse essas informações de uma forma rápida e fácil. Eu, é, eu já estourei um pouquinho meu tempo aqui, em respeito ao tempo de todos, eu encerro, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. A gente vai ter uma parte de respostas aí ao final, então eu fico à disposição para qualquer dúvida. Passo a palavra aqui para Carolina Duarte. Obrigada, Thiago. Vou compartilhar minha tela aqui
Bom dia, gente. Eu sou a Carolina Duarte, gerente de produtos da Módulo. Vou mostrar um pouquinho para vocês, fazer um overview de uma solução, a solução Lei Digital, solução da Módulo, que visa apoiar os processos de conformidade e compliance das organizações de vocês, tá? No caso aqui, a gente vai mostrar com o mote da LGPD. A Lei Digital ela é agnóstica a tema ou direcionamento ou normativa. Vocês podem observar que, inclusive, nessa assinatura de demonstração, eu tenho diversos códigos de práticas e normativas, além da própria LGPD. No caso do tema que nós estamos falando hoje, nós vamos falar exclusivamente sobre a LGPD. E o que a lei digital pode fazer para apoiar esse seu processo de conformidade, né? Além de ter a própria lei aqui disposta com as suas facilidades para leitura, que a gente vai ver já já, a Módulo também disponibiliza alguns templates, tá? São cerca de 10 a 11 templates, onde dispomos de informações, de conteúdos, de documentos que auxiliam esse processo de conformidade. Alguns, assim, no nível de uma política de website de proteção de dados pessoais, por exemplo, outros que são aditivos de contrato para a manutenção do seu contrato padrão à luz da proteção de dados pessoais. Então, são os diversos templates. Ok, mas então o que fazer com isso? Por ser um template, ele é uma fonte de dados, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, a política de website de proteção de dados pessoais. Essa política, ela é um padrão. Ela está aqui disponível, só que ela precisa ser customizada de acordo com a realidade da sua organização, né? Então, nós temos aqui uma política padrão que a Módulo fornece para apoiar vocês, e ela precisa ser customizada no que tange, por exemplo, como definir uma política de website. A primeira coisa que você deve fazer é definir qual é o escopo, né, dessa política. Então, qual é a sua organização, qual é o website que você está tratando, qual é o tipo de dados pessoais que você está interagindo em relação a esse website, enfim, são diversos os placeholders que vocês encontram ao longo desse documento, com instruções do que vocês podem fazer para facilitar a criação desses próprios documentos, tá? E como é que vocês podem fazer isso? Aqui, a lei digital opera sempre com esse menu lateral, tá? E a gente tem até uma brincadeira que a gente faz internamente, que quer saber o que fazer com a lei digital? Follow the three dots, né? Siga os 3 pontinhos. Onde vocês encontrarem 3 pontinhos, tem ação interessante, tem coisa bacana para você fazer. Então, aqui nesse caso, eu não vou executar os processos todos, eu já tenho alguns prontos aqui, para efeito de ilustração e por conta da economia de tempo que nós temos, mas eu vou mostrar para vocês o que pode ser feito. Então, por exemplo, com base num template, você pode criar o seu template próprio. A Módulo fornece um template, e você cria o seu documento com base nesse template. Como é que você pode fazer isso? Só seguindo os 3 pontinhos. Quando você encontra os 3 pontinhos, você encontra as diversas funcionalidades que cada um daqueles itens da lei digital pode fornecer. Então, nesse caso aqui de um template, você pode criar uma cópia, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, ver quais são os detalhes desse conteúdo, o que ele tem a apresentar, o que ele pode colaborar com o seu processo de conformidade, e no momento que você decidir, ok, quero criar um documento meu com base nesse template. Você manda executar essa cópia entra aqui em itens publicados, em conteúdos próprios, perdão, em conteúdos próprios dentro do contexto da lei digital, e ele entra com essa label rascunho. O que isso significa dizer? Ela está pronta para você editar de acordo com a necessidade da sua organização. E aí, ao passo que você seleciona editar, você vai cair na tela do template, só que dessa vez é um template que você pode customizar. Você pode alterar o conteúdo. Então, por exemplo, não gostaríamos de chamar de definições, gostaríamos de chamar de definições e contexto, por exemplo. A gente pode chamar aqui, pode digitar aqui. Essa edição é refletida diretamente nesse conteúdo. Esse conteúdo é próprio da sua organização, ou seja, só os usuários que você definir que têm acesso e que promovem melhorias, fazem edições, podem publicar esse conteúdo e compartilhar com os usuários da sua organização, da sua assinatura. Esse conteúdo passa a ser próprio do contexto da sua organização. E há algumas funcionalidades que vocês podem utilizar para ajudar
nesse trabalho de construção desses documentos. Por exemplo, esses documentos podem ser classificados. Isso é interessante, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, por exemplo, quando você quer ler diversos documentos. Então, vamos alterar um aqui, por exemplo. Ele passa a ter uma classificação em um assunto, e vocês vão ver que eu vou mostrar uma página para vocês, onde vocês conseguem ver diversos documentos ao mesmo tempo. E esses assuntos e essas classificações são interessantes até para tangibilizar a leitura e o acompanhamento e interpretação desses conteúdos. Tá? Então, por exemplo, nesse caso do exemplo aqui, a gente colocou que o assunto é o contexto do tratamento de dados pessoais. A gente vai ver na LGPD que a LGPD está toda classificada, seja em classificação, seja por assunto. Então, você consegue identificar, de fato, quais são os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que esse conteúdo está atendendo de alguma forma. Ok? Uma vez editado, como eu falei para vocês, né, sigam sempre os 3 pontinhos, você tem diversas ações que você pode fazer aqui. Você pode copiar um item, você pode duplicar ele, você pode recortar ele e colocar em outra ordem. São diversas as customizações, tá vendo? Eu posso colocar como filho, como pai, eu posso adicionar um item zerado, eu posso excluir um item. Então, por exemplo, esse aqui não faz sentido. Você pode excluir esse item. Enfim, a customização é um documento altamente customizado. Após essa customização, você tem algumas ações para disponibilizar isso. Como é uma versão em rascunho, ela precisa ser publicada para os demais usuários. Mas, Carolina, poxa, é um documento extenso, é muita coisa que precisa ser definida, é muita coisa que precisa ser escrita. Não posso pedir auxílio a outros colaboradores da minha organização? Pode sim. Você pode, da mesma forma que eu mostrei para vocês ali na biblioteca de documentos, vocês podem compartilhar a edição desse conteúdo com diversos colaboradores dentro do contexto da sua organização. Então, por exemplo, a Carolina Duarte, que foi eu que criei, pode chegar aqui e compartilhar com o Carlos Winter. E pode definir que o Carlos Winter vai ser somente um leitor, só vai ler o que eu estou fazendo, né? O que está sendo editado, o que está sendo, de fato, customizado. Ele pode ser um colaborador, onde eu também permito que ele colabore com a construção desse documento, ou ele também pode ser um administrador. O que significa ele ser um administrador desse conteúdo? Significa que, além de editar e ler, ele pode fazer cópias, gerar novas versões, publicar, enfim, ele pode ter os mesmos poderes que eu, que sou autora desse conteúdo. Então, a gente pode compartilhar isso. Nesse momento, o Carlos Winter foi notificado de que ele foi convidado a colaborar com esse conteúdo. Essas notificações, elas podem chegar via Teams, via e-mail e pela própria interface. Aqui a gente tem uma interface onde todas as notificações são listadas. Então, cada vez que alguma interação acontece no que tange ao que seja importante para o usuário, ele é notificado por esses 3 canais. Ok, editamos o conteúdo. Gostaria de publicar. Como eu falei para vocês, vocês podem publicar ali por aquele contexto daquela interface onde você está vendo o documento, ou você pode voltar aqui, sempre me lembrando do menu lateral, você pode voltar aqui e selecionar o publicar. Ao selecionar o publicar, vocês observem aqui, eu já tenho esse processo já executado, que esse conteúdo foi publicado. O que isso significa dizer? Agora esse conteúdo está disponível para todos os usuários do contexto da lei digital. E ele pode, inclusive, ser comparado com outros documentos. Então, como nós podemos observar aqui, são diversos os documentos que a gente tem nessa assinatura, inclusive o documento publicado, criado exclusivamente para o contexto dessa assinatura. E para visualizá-lo em conjunto com demais documentos, voltamos de novo para o menu lateral. A gente tem essa página aqui chamada Multiconteúdo. Essa página Multiconteúdo é onde, de fato, você consegue ler mais de um documento ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês como era importante classificar e atribuir um assunto àquele item? Por quê? A plataforma, né, ou a lei digital,
ela está no contexto da plataforma Everest, e a plataforma fornece diversos filtros automatizados para dentro do contexto dos produtos. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem os próprios filtros por classificação e por assunto. Então, por isso que eu estava mostrando para vocês, a classificação e assunto é um ponto importante, porque, por exemplo, gostaríamos de saber o que são fundamentos e definições dentro do contexto desses documentos. No caso aqui, eu estou visualizando a LGPD e a política de website que eu acabei de publicar, mas eu posso selecionar N documentos, sem alguma restrição. Então, nós podemos vir aqui e identificar o que é compulsório nesse contexto. Vocês viram aqui que já filtrou. O que é minimização e compulsório nesse contexto? Por exemplo, a gente chega à conclusão de que é esse item da LGPD, dentro do artigo 6º. Ok? Esse ambiente de documentação, né, ele está sempre sendo atualizado pela módulo. Inclusive, nós estamos com uma novidade que eu vou fazer uma avant-première para vocês, que além dos conteúdos serem comentados por especialistas, no caso aqui o nosso curador, Dr. Gilberto Martins, além desses comentários que são trazidos pelo Dr. Gilberto, com contexto, interpretação, jurisprudência, relações com demais leis, são conteúdos bem interessantes. Nós também estamos trazendo agora, na próxima versão que nós vamos disponibilizar, nós também estamos trazendo vídeos que podem ilustrar e ajudarem o pleno entendimento daquele contexto, daquele documento. Então, no caso da LGPD, essa próxima versão, como eu falei para vocês, é um conhecimento que está em constante crescimento, está sempre em evolução. Ele vai vir acompanhado dessa questão também desses vídeos que podem auxiliar os processos de compliance de vocês, porque a primeira fase, no caso, é entender o que precisa ser feito, né? Então, são vídeos curtinhos, bem interessantes, serão bem bacanas aí para o processo de conformidade de vocês. Além disso, a lei digital também contempla relatórios, né? Na questão desses relatórios, o que você pode exportar para um relatório na lei digital? Qualquer documento. Seja ele um documento da módulo, seja ele um documento próprio seu, está aqui a política de websites da fictícia que a gente criou, qualquer que seja o documento, esse relatório é altamente customizado. Como vocês podem observar aqui, você pode definir um título específico, decidir se ele vai ter capa ou não, gráfico de resumo ou não, se ele vai ter data de criação do relatório, se ele vai ter a marca da lei digital, enfim, você pode definir como você quiser o seu relatório. Além disso, você pode aplicar filtros. Como eu mostrei para vocês, se for um caso, por exemplo, de querer saber, dentro de um contexto de diversos documentos, quais são os itens específicos que falam de segurança e defesa, basta você aplicar um filtro aqui. Isso é interessante porque nem todas as pessoas da sua organização estarão interagindo com a lei digital para, de fato, conhecer o processo de conformidade que está sendo realizado. Pode ser, inclusive, uma intervenção da agência reguladora e a demonstração da boa-fé de que os documentos auxiliatórios do processo de compliance estão sendo feitos, estão sendo monitorados, estão sendo versionados, estão sendo controlados pela sua organização. Não necessariamente um regulador da agência vai precisar ter acesso à lei digital para observar isso. Então, vocês podem imprimir esse relatório com a composição de conteúdos que vocês quiserem. Como eu falei, se vai ter capa, se vai ter imagem, é altamente customizado. Todo esse conteúdo aparece aqui. No caso, a gente imprimiu a política de website que a gente criou própria. Então, vocês observem que ela está aqui. Eu coloquei com todas as informações, né? Então, eu trouxe todas as informações, como eu não customizei exaustivamente essa política, né? É uma política que está com falta de classificação e assunto, mas se ela tivesse classificada, estivesse com os assuntos, elas estariam listadas aqui, e você pode exportar esse relatório, mandar imprimir esse relatório para um PDF para ele ser compartilhado. Ok, falamos sobre
os diversos documentos de apoio do processo de conformidade, falamos da própria LGPD, dos conhecimentos que você pode aprender da LGPD, porém, uma parte muito importante de um processo de conformidade é se conhecer, é conhecer a sua organização. Então, nós temos um segundo produto, que é o Inventory. O Inventory é um produto também da plataforma Everest, que visa mostrar para vocês os inventários que estão sendo realizados dentro dos projetos de LGPD. Tá? Dentro desse contexto, como o Thiago acabou de mostrar para vocês, vocês viram lá que o inventário foi feito, as áreas foram identificadas, as partes relacionadas foram identificadas, os sistemas foram identificados. O que nós fazemos? Nós fazemos uma integração, que é o que o Rafael Alvarenga vai falar em seguida após a minha fala. Nós fazemos uma integração em que nós trazemos esses dados para o Inventory, de uma forma com uma visão mais gerencial e mais organizada do que o processo está sendo executado. Então, por exemplo, aqui, nessa área de negócio específica, você tem alguns dados de cadastro dessa área, né? Qual é o nome dela, quem é o responsável por ela, enfim, algumas definições de impacto, prioridade. Além disso, todo o levantamento que foi feito na execução do projeto. Todo o levantamento que foi, se essa área trata dados pessoais, como que ela trata esses dados pessoais, quais são os sistemas que fazem o tratamento desses dados pessoais no contexto dessa área, nesse exemplo que a gente está mencionando. Todos esses dados estão integrados ao Risk Manager e são trazidos aqui para o Inventory. Então, por exemplo, essa área 1.2 EVT, ela diz que trata dados pessoais, sim, e diz que trata dados pessoais pelo Office 365. O Office 365 é um sistema importante para essa organização. Então, a gente pode clicar ali no Office 365 e visualizar. Nossa, realmente, o Office 365 é super importante para essa organização. Olha quanta área de negócio ele suporta. Olha qual o nível de conformidade dele. E assim você consegue acompanhar todo esse processo de compliance, não só em relação à parte documental, como também a parte em que, de atendimento e entendimento da estrutura da sua organização. Tá? O Inventory, assim como a Lei Digital, também apresenta relatório. Ele também possui relatório. Esses relatórios, eles também são customizáveis, perdão. Então, são diversos os filtros. Por exemplo, se vocês quiserem gerar um filtro específico por uma determinada área, por um determinado sistema, é possível você definir essa especificidade. Também é altamente customizável no que tange qual aspecto que ele vai ter, se vai ter capa, sumário, como eu mencionei na lei digital. E esse relatório também pode ser exportado para ser compartilhado com usuários externos ao produto do Inventory, ok? Essas são algumas das novidades que eu tinha para trazer para vocês hoje. Todas as novidades elas são distribuídas através de Release Notes. Se vocês observarem aqui, nós temos essa opção aqui em cima, essa corneta que simboliza cada vez que ela acende, né? Como se fosse essa notificação aqui que está acesinha de laranja. Essa aqui acende em tom de magenta. Cada vez que ela acende, significa o quê? A plataforma foi atualizada, os produtos possuem novidades, essas novidades estão disponíveis. Você quer ver quais são as novidades? Basta você acionar aqui, ver histórico do Release Notes, e todas essas novidades estarão apresentadas para vocês, como que você pode acioná-las, o que você pode fazer, quais são as opções, e o que, de novo, esses produtos têm para agregar nos processos de conformidade e adequação da organização de vocês. Então, eu agradeço o tempo de vocês. Eu vou passar a palavra para o Rafa, como eu mencionei, todos esses produtos estão integrados e o Rafa vai falar um pouquinho sobre esses processos de integração entre sistemas, não só entre produtos da Módulo, como produtos externos e legados também. Rafael, fica à vontade. Obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês já estão vendo minha tela? Já sim. Bem, eu
Bom dia, né, primeiramente. Eu sou Rafael Varenga, sou sócio fundador da Trust, uma das empresas do Grupo Módulo. E nesse tempinho que eu tenho, vou falar rapidamente de 2 produtos nossos da LGPD, que ajuda a atender a LGPD. O primeiro deles é o LGPD Hub, que trata mais da parte de integração, como a Carol já adiantou. E o segundo é o LGPD Alpha, que trata mais da parte de autenticação, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, basicamente, começando pelo LGPD Hub, né? O LGPD Hub é um pacote de serviços que foi desenvolvido a partir da plataforma Scoob, que é uma plataforma nossa de mercado já há algum tempo, que nasceu sendo uma plataforma de chatbots, né? Então, a gente conseguia criar através dela fluxos de conversação através dessa plataforma, só que em determinado momento a gente deu uma pequena pivotada, onde esses chatbots que a gente fazia viraram só bots. Então, a gente consegue, né, através da nossa plataforma, fazer integração, conectores com diversos tipos de sistemas para criar diversos tipos de fluxo de integração possível. E, mais recentemente, a gente tem feito um acoplamento muito forte com o Power Automate, que é um produto da Microsoft, né, que também tem essa pegada de integração. Então, para cada cliente, para cada projeto, a gente procura usar o melhor dos 2 mundos, né, para, de fato, criar a solução mais adequada para aquele caso de uso do nosso cliente, para fazer de forma mais simples possível essa integração. Então, basicamente, né, o LGPD Hub ele funciona como uma espécie de barramento de dados, onde a gente consegue extrair, através de planilhas e formulários, por exemplo, dados pessoais da organização. A gente consegue integrar com diversas APIs, conectar com diversas bases de dados, fazer esse tratamento de dados, né, e jogar para dentro do LGPD Manager. E quando eu digo LGPD Manager, isso vale tanto para o Risk Manager, que o Thiago apresentou, quanto para o Everest, né, para a lei digital e para o Inventory, que a Carol também mencionou, para que, de fato, esses dados pessoais sejam tratados seguindo aí as boas práticas da LGPD para ficar tudo em conformidade. Então, basicamente, o LGPD faz isso. Então, vou trazer alguns exemplos aqui bem comuns que a gente tem visto dos nossos projetos que a gente tem executado, exemplos de integração. E o primeiro deles é a integração direto com forms da Microsoft, né? É muito comum, quando a gente começa um projeto novo, a gente disparar formulários para diversas áreas, para as partes relacionadas, para a gente conseguir, de fato, que eles respondam coisas sobre a organização, para que a gente possa mapear. Ou seja, a gente sabe, para cada área, a gente tenta pegar quais são os sistemas que cada área usa, como esse dado pessoal é tratado por cada um desses sistemas, quais são as partes relacionadas que cada área interage, e a gente faz todo esse mapeamento, geralmente via o próprio Forms, onde os responsáveis de cada área, de cada organização, são responsáveis por fazer esse preenchimento. E uma vez preenchido esse formulário, ele vai alimentar justamente a base do LGPD Manager, né? Tanto o Risk Manager quanto o inventário e a lei digital. E para fazer esse tipo de integração, usando a nossa plataforma, a gente consegue fazer um fluxo bem simples, né? Usando os conectores, como eu já tinha falado, e montando essa integração da forma mais adequada possível para aquele caso de uso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, no formulário que eu mostrei, a gente tem conectores para quando uma resposta nova é enviada para o formulário, eu consigo pegar os dados dessa resposta, consigo, enfim, fazer tratamento de dados, né, inicializar uma variável, criar uma pessoa dentro do LGPD Manager, criar um evento, e, enfim, e todos esses dados que foram respondidos pela organização, né, vai alimentar essa base de dados do LGPD Manager para o tratamento de dados pessoais. E aqui, né, eu mostro que depois do formulário respondido, em poucos segundos, aí uma média de 8, 7 segundos, esses dados já são processados, já vão para dentro do LGPD Manager para esses dados ficarem disponíveis para o tratamento. Outra integração bem comum também dos nossos projetos é a integração com call center, né? Então, atendimento tanto via telefone quanto chat no site. A gente consegue também fazer essa integração de forma fácil para conseguir puxar esses dados, para ter esses dados para dentro do nosso software. E para fazer isso, a gente consegue, de forma bem simples, bem rápida, criar um endpoint específico para cada cliente nosso,
para que assim que um atendimento for finalizado, ele consiga disparar para a gente os dados desse atendimento, para a gente conseguir popular nossa plataforma. Então, de novo, um exemplo bem simples aqui, como ficaria essa integração na nossa plataforma. A gente consegue fazer dessa forma, a gente cria um endpoint, então uma solicitação HTTP vai ser mandada para o nosso cliente, quando uma solicitação, um atendimento for encerrado, por exemplo, a gente consegue analisar essa chamada, consegue criar algumas condições, né, que devem ser preenchidas para que essa integração vá para frente, e se essas condições forem preenchidas, a gente consegue, de fato, criar esse evento e ter essa informação do tratamento dentro da nossa plataforma, do LGPD Manager. Então, basicamente, essas duas integrações são exemplos de como a gente consegue injetar dados, né, dentro da nossa plataforma, mas essa é só uma das partes que o LGPD Hub ele consegue atender. Depois desses dados na nossa plataforma, né, a gente vai ter essa base de dados, esse inventário de dados na nossa plataforma, a gente consegue, a partir daí, criar correlacionamentos entre cada uma dessas áreas, sistemas terceiros que foram sendo preenchidos através desses formulários, nesse exemplo que eu dei, e seguindo todo o protocolo da LGPD, a gente consegue criar uma visualização organizacional através de um grafo, bem parecido com o que eu estou mostrando aqui, onde a gente consegue ter uma visão bem ampla, né, de como é que os dados da organização estão sendo distribuídos em cada área, em cada sistema. O tamanho da bolinha aqui, por exemplo, indica a prioridade de cada área e cada sistema. Enfim, a gente consegue ter isso de forma bem fácil, fazendo esse correlacionamento através do LGPD Hub. E por último, né, depois dos dados inseridos, injetados na nossa plataforma e correlacionados entre si, a gente consegue criar também de forma automática planos de ação, né? Então, para cada área, para cada sistema que a gente identifica que uma ação deve ser tomada, a gente consegue também criar eventos na própria plataforma para o tratamento desses dados, para que, de fato, esse dado fique em compliance, né? A organização consiga atender plenamente a LGPD. Então, de forma geral, fazendo um flyby bem rápido, a gente consegue então tratar essas três etapas do fluxo do dado, né? A coleta do dado, a injeção do dado para dentro da nossa plataforma, o correlacionamento de dados entre eles, para a gente ter essa visão de gráfico que eu mencionei, e, por último, de fato, o tratamento de dados, né? Criação de plano de ação para que o dado possa ser tratado da melhor forma possível dentro da organização. Então, de forma rápida, esse foi o LGPD Hub, que era o primeiro produto de LGPD que eu queria mostrar. E eu vou falar rapidamente nesses minutinhos aqui, de forma rápida também, para não estourar meu tempo, sobre o LGPD Auth. O Auth, como o nome já diz, é um autenticador, né? E a grande motivação para esse produto é, de fato, garantir que a pessoa, que algum terceiro, né, que queira solicitar algum dado pessoal a alguma organização, de fato seja essa pessoa. Ou seja, se eu quero saber da Módulo quais dados pessoais a Módulo tem de mim, a Módulo tem que saber se, de fato, eu sou o Rafael Varenga, que sou o dono daqueles dados pessoais. Então, pensando nisso, a gente criou essa solução de autenticação, onde basicamente a gente tem um SDK, né, e algumas APIs que a gente consegue criar um fluxo de autenticação para validar que aquela pessoa, de fato, é aquela pessoa. Então, nesse fluxo, a gente pede para a pessoa o CPF, o nome, alguns dados pessoais, a gente pede a foto do documento, uma foto de selfie, pede para que a pessoa fale uma fala pré-determinada, gravando também o rosto dela. A gente consegue pegar dados de redes sociais, do GPS, de onde a pessoa está, e junto com o Azure AD, né, a gente consegue fazer esse batimento e fazer esse fluxo de autenticação integrado também com o LGPD Manager, onde, de fato, no LGPD Manager, essa solicitação de titular vai ser tratado e vai ser aprovado ou não, né? Então, eu tenho uma demonstração bem rápida aqui de como funcionaria, né? Esse é o Gabriel, meu sócio, que está demonstrando. E basicamente esse fluxo pode ser integrado a qualquer site, qualquer tipo de fluxo de bot também, onde basicamente ele, nesse exemplo aí que eu estou mostrando, o primeiro passo é ele se autenticar. Então, ele anteriormente ele se logou com a rede social dele, já pegou que o nome dele é Gabriel Bastos. Aí então a solução pede para que ele tire a foto da frente do verso do
do documento de identidade dele, que esse documento de identidade pode ser tanto o CNH, como o passaporte, como o RG em si. Depois que ele tira essa foto, né, a solução, esse fluxo de autenticação, pede para ele falar uma frase pré-determinada, né, que no caso é eu, Gabriel, o Baixo, quero ter acesso aos meus dados pessoais. Ele vai gravar esse vídeo aí da forma que é pedida. Depois disso, depois de ele gravar esse vídeo e bater essas fotos, junto com as informações de dados da rede social, a gente também pega o GPS da localidade do browser dele e manda tudo isso para o tratamento no LGPD Manager. E lá dentro do LGPD Manager, todos esses dados vão estar disponibilizados para algum humano, de fato, tomar essa decisão, se o Gabriel de fato é o Gabriel, para que de fato ele possa continuar e dar acesso a ele aos dados pessoais que ele requisitou. E só por último também, hoje a gente já tem uma parte de inteligência artificial que, dado esse vídeo, essa foto desse documento, o áudio que a pessoa falou, a gente consegue ter um pré-score, digamos assim, de que se aquela pessoa de fato é realmente ela. Então a gente consegue dar uma probabilidade aqui de certeza de OCR, né? Que o OCR aqui pega a identidade, o que está escrito na identidade. Então ele consegue pegar o que está escrito na identidade e dar um score de se aquela identidade é daquela pessoa de fato. O score face match, ele faz um match da foto do documento com a foto do vídeo da pessoa, e o score áudio é o score do que a pessoa falou, de fato, daquilo que ela devia falar. Então a gente tem essa ajuda da inteligência artificial para ajudar, né, auxiliar o atendente humano a fazer esse check se a pessoa de fato é ela mesma. De forma resumida, foi isso, o LGPD ALF. Isso era o que eu queria falar, tanto do LGPD Hub quanto do ALF. Fico à disposição no final para tirar alguma dúvida que tenha ficado. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o Fernando Neri. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos. O Rafa, né, a Carol e o Thiago falaram sobre as soluções que compõem, né, a nossa oferta LGPD Manager. Nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês. Eu vou procurar fazer uma integração, né, entre essas falas e também mostrar alguma coisa dentro do software, né? Vocês podem ficar à vontade, se alguém tiver qualquer pergunta, tá? Pode colocar no chat. Eu procurarei ser bastante objetivo, mostrar para vocês como que nós atendemos a LGPD. Então, o atendimento à LGPD, né, nós fazemos, ou seja, a solução que nós apresentamos é um conjunto dos nossos softwares. Nós fizemos uma aplicação em cima delas para o atendimento à LGPD. E o nosso foco é atender a LGPD, ou seja, não é ficar contando historinha de privacidade, sim atender a LGPD. Para isso, nós buscamos várias certificações, né? A Módulo é certificada 27001, 27701, que é a certificação da privacidade. Somos membros do IAPP, somos membros do OpenFair, vocês devem estar acompanhando toda essa nossa busca por conhecimento, né, que nós temos feito. Bom, para você automatizar a LGPD, a sua solução precisa ter algumas coisas. Primeira coisa, integração ao AD. LGPD não é coisa da TI, não é coisa de segurança, não é do DPO, não é da área de compliance, não é da área jurídica. LGPD é do negócio. Então, é essencial você estar integrado ao AD, ou seja, no nosso software, quando você está logado na sua rede, nós já estamos integrados para o seu AD, e quando você entra no link do LGPD Manager, você já cai dentro do software, você não precisa ter duas senhas. Isso é essencial para a auditoria, para a rastreabilidade e também para o engajamento, porque você vai passar a ter todas as pessoas, não precisam cada um ter uma senha. Imagina, você bota uma senha nova, um sistema novo, todo mundo na empresa vai usar, aí tem que ficar cadastrando senha para todo mundo. Outro ponto, perfis por grupos. Nós sugerimos, né, pode ter vários grupos, 5 perfis diferentes: perfil do DPO, perfil da equipe de projeto, perfil dos pontos focais, os responsáveis por áreas, por sistemas e assim por diante, perfil de colaborador, perfil de terceiro. Outra coisa é a visão de negócio. O sistema, ele tem que ter o seu negócio, ele tem que ter o seu organograma, ele tem que ter os seus processos. Também, visão da LGPD, o sistema tem que ser ligado
aos artigos da LGPD, né? A Carol mostrou para vocês como é que a gente faz, e nós vinculamos tudo aos assuntos da LGPD. Vinculamos áreas aos assuntos da LGPD, vinculamos sistemas, bases de dados, ativos de TI, tudo com a visão da LGPD. Outro ponto é importar planilha, né? Porque muita gente já fez muita coisa em planilha. O sistema tem que ter essa capacidade de pegar o que você já fez e trazer para dentro dele. Nem sempre é fácil, né? Mas é um recurso que precisa ter. Também fazer gestão de inventário. Eu sempre digo, olha, LGPD é um jogo de inventário. Você vai ter um inventário de áreas, vai ter um inventário de processos, vai ter um inventário de sistemas, um inventário de suporte de dados, você vai ter um inventário de atividades, você vai ter um inventário de terceiros, aí depois vai ter um inventário de incidentes. Então, é necessário você trabalhar com esse inventário correlacionado, né? Como o Rafa mostrou lá, que a gente até apresenta no formato de grafo. Também você precisa ter gestão de plano de ação, não só durante a fase da implementação, mas depois também você precisa atender às suas atividades, ou seja, você vai ter atividade para fazer. Eu tenho aqui uma gestão de incidente. Gestão de incidente não é só a gestão da ocorrência, é também as atividades que você precisa fazer para tratar, para fazer uma recuperação daquele incidente. Tem que ter gestão de documentos. Você tem muito documento. Você tem a lei, tem regulamento, tem guia da NPD, você tem os frameworks que você vai utilizar. Tudo isso, está até errado ali escrito frameworks, tudo isso, as políticas suas, né, a política de privacidade, o aditivo ao contrato com os fornecedores. Então, tudo isso você precisa ter. Também precisa ter dashboard, gerador de relatório, workflow, né, para gestão de ocorrência, incidente e crise, ou seja, saber diferenciar o que é uma ocorrência, o que é um incidente, método para fazer isso aí, sistema de integração, como o Rafa falou, porque você vai ter demanda para integrar um monte de coisa, tá? Uma das coisas simples, né, é o DLP. Você precisa integrar o DLP com o seu sistema de automatização da LGPD. E também, né, o atendimento aos requisitos da LGPD. Eu vi algumas perguntas, como é que faz o DPIA, como é que faz o atendimento de prestação de contas à NPD? Então, vamos falar sobre isso. Então, a plataforma LGPD Manager, ela é formada, né, por 3 plataformas que nós temos. Uma plataforma, que é uma plataforma essencialmente, né, de gestão do processo, né, que é o módulo Risk Manager, né? O Everest ela é uma solução de acesso a grandes bases, pode ter certeza. LGPD é uma coisa grande, você vai ter que inventariar todas as áreas, todos os sistemas, todos os processos, tudo vai precisar estar inventariado na sua mão. Se você não tem agora, em breve você vai chegar a essa conclusão. E o LGPD Hub é que faz as integrações. Bom, então nós temos um método, né? Até uma pergunta que surgiu. O software, ele direciona como tem que fazer, que não adianta ter o software se você não tem a menor ideia onde é que vai clicar. Então, nós temos um método para isso, nós temos um processo para funcionar, e esse processo continua aqui na frente. Eu diria que daqui da palavra gestão contínua para a esquerda é o projeto, da palavra gestão contínua para a direita é o processo, porque a LGPD é para sempre. Você faz a sua implementação e a própria implementação do software é dessa maneira. Nós mandamos questionários para as pessoas, você manda questionários para os terceiros. Tudo isso aí é um processo, né, uma metodologia para a gente atender a LGPD. Outro ponto é que você tem que ter um sistema que as pessoas se loguem. Não adianta você ter um sistema que o sujeito lá do call center que tem um problema gigante de LGPD, ele vai ficar falando com você por e-mail, ele não sabe qual é a atividade que ele vai fazer, ele precisa procurar uma política para fazer uma relação com o titular, ele não sabe onde está. As pessoas precisam realmente ter acesso e ter capacidade de integrar. Uma coisa, acabou que eu não vi, como eu estou em viagem aqui, não estou com meus recursos todos, eu não vi se a Carol mostrou, mas o nosso software, né, ele faz uma série de apresentações no que se refere ao inventário. Você pode ver aquilo que você tem, você pode ver aquilo que você tem acesso, né? Outro ponto essencial é o atendimento à LGPD. Esses aqui são os assuntos. Nós pegamos a LGPD e fatiamos ela dessa maneira aqui, ou seja, são os itens, nós chamamos de assuntos, tá? Que você precisa atender na LGPD. Anonimização, dados sensíveis, privacy by design, gestão de inventário, artigo 49, muita gente esquece dele, registro de operações, criança e adolescente. Então, o nosso software é baseado nessa organização, ou seja, nós fazemos o atendimento baseado nesse modelo de organização. Qualquer coisa que seja diferente disso aqui, você pode ter um software maravilhoso, mas ele não vai atender a LGPD, ou seja, a LGPD é isso aqui. O que nós fizemos foi pegar todos os requisitos da LGPD e organizá-lo em componentes que são a solução do software.
Outra coisa é a plataforma documental, a Carol mostrou. Então, você precisa ter as suas políticas, precisa ter os frameworks, você precisa ter, por exemplo, eu acho que é uma tendência forte que a ANPD recomende você usar o CIS versão 8 como o framework de segurança cibernética. Nós já usamos o CIS há muitos anos, né? A versão 8 foi lançada há pouco mais de um mês, e nós temos usado ela também, já fizemos até algumas análises baseados na versão 8 do CIS. Então, você tem que ter o acesso ao CIS. Você precisa ter acesso à ISO 27000, à ISO 27701, a guideline lá da NPD sobre partes relacionadas, que já saiu. Então, onde é que fica isso? Um acessa, um guarda no folder, o outro deixa no e-mail, aí faz uma busca quando precisa. Então, aqui nós deixamos tudo no mesmo lugar. Outro ponto é que as áreas, principalmente as áreas que tratam muitos dados pessoais, elas precisam enxergar a LGPD delas. Não acha que a LGPD é do seu CNPJ. Mais uma vez, a LGPD não é da TI, não é da segurança, não é do jurídico, não é do DPO, não é da compliance, não é da auditoria, ela é do negócio, ou seja, o negócio que precisa atender a LGPD. Então, você precisa fatiar o negócio. Uma das áreas mais relevantes que tem é o RH. O RH tem documento em papel, o RH recebe currículo, o RH precisa de ter gestão de consentimento, o RH ele tem temporalidade, da mesma forma que a gente chama de gestão de titulares. E aí a gente divide em pré-contrato e pós-contrato. Pós-contrato é aquele cara que já está contratado, que já assinou com você um termo de convivência, que você já tem um canal com ele, já conversa com ele. O pré-contrato é o prospect, é o cara que está na rede social, que você ainda não tem contrato, que está interessado no seu produto, que você mantém algum tipo de relacionamento com ele, ou seja, o seu contato com ele não é legal, mas não é oficial. Você muitas vezes nem sabe quem é e já está capturando dados pessoais. Então, como é que você gerencia tudo isso? As políticas, né? Ou seja, a Carol mostrou ali como é que você, inclusive, escreve a sua política dentro do software, como é que você pode distribuir a política pelo software, você pode atestar a leitura da política pelo software. Também a gestão de incidentes, na verdade, nós implementamos o ciclo de vida do incidente, ou seja, você tem ocorrências, você tem incidentes e tem crise. Tá? Então, cada um dos nossos processos são um ciclo de vida. O Rafa mostrou a questão do direito do titular. Nota o seguinte, você tem duas obrigações. Uma, atender o direito do titular. Duas, não entregar dados para a pessoa errada. Então, essa autenticação que nós fazemos ajuda você a não integrar dados para a pessoa errada. É óbvio que, se eu tiver internet banking, eu preciso de um recurso desse? Não, porque o próprio internet banking ele já vai fazer a autenticação. Aqui são exatamente para aquelas pessoas que você não tem condição de autenticar, que ela não tem um login no seu sistema. Então, acho que esse que é um ponto que é relevante. É possível montar cockpits do DPO, tá? da maneira que você achar mais adequada. Nós temos alguns painéis de controle para o DPO, principalmente, então, nesse painel de controle, o DPO está olhando aqui, ocorrência e incidente, direito do titular, o dia a dia, né? Porque quando você fala, preciso gerar um relatório de impacto, isso não é dia a dia, isso é uma atividade pontual, né? Você pode ficar a vida toda e não gerar nenhum. Né? Você pode ter demandas que os seus clientes pedem relatório de impacto. Tem alguns clientes nossos que o cliente dele pede relatório de impacto. Então, pode ser até o dia a dia desse tipo de atividade. Então, também, né, você precisa saber quais são as áreas, quais são os processos, ou seja, enxergar a organização. E por que tudo aqui, né, tem umas cores aqui, não são de calor, né, porque o mais frio aqui normalmente é o azul, mas essas cores aqui são exatamente a prioridade. Você tem prioridade por incidente, por titulares que fizeram requisição, por atividade privacy by design. Então, você vai montando prioridade de todos os elementos. Nós temos equações e, obviamente, explicamos para vocês essas prioridades. A gestão do inventário, né, a Carol mostrou, nós estamos cada vez mais fortalecendo o inventário. Então, você pode, inclusive, né, ter vídeos e conversas aqui para cada um dos elementos. Você desenha o seu organograma e você faz a gestão pelo seu organograma também. O relatório de impacto, ele é apertar um botão e sair. Tá? Eu não sei se a Carol, se você chegou a mostrar aquele filtro lá que eu falei que é o filtro do DPIA. Se não mostrou, de repente, quando terminar a minha fala aqui, você deixa preparado, por favor, que a gente faz um comentário em cima daquilo. Mas o relatório de impacto, genericamente, primeiro, não existe relatório de impacto da empresa. O relatório de impacto é por contexto.
Então, eu tive um problema aqui com o meu sistema de transmissão do arquivo de pagamento para o banco. O seu DPIA é daquela atividade ali, você desenha ela, fala quais são os sistemas, fala quais são as áreas que cuidam, quais são os responsáveis, qual é o log que você tem daquela atividade para você gerar o seu DPIA. Então, não é o DPIA da empresa, ele precisa ser forte em filtros. Da mesma forma, né, visão geográfica, quem são os terceiros, aonde que eles estão, os titulares que me requisitaram, onde é que eles estão, quais são as ocorrências. Para quem tem uma estrutura muito distribuída, isso é bem interessante. Também, né, o Privacy by Design, Privacy by Default, nós temos um workflow para você atender o Privacy by Design. Então, aqui que faz primeiro, o que faz depois, como que faz a avaliação. Então, a gente tem um workflowzinho para isso aí. Uma coisa essencial, tá? A área de TI não conhece muito, mas a área de documentos de vocês tem tabelas de temporalidade. Fala com a área de documentos de vocês sobre tabela de temporalidade, eles vão te mostrar uma planilha gigante. A gente aqui automatiza essa planilha. Por isso também que eu falo, o sistema tem que ter agilidade para importar planilhas. E também a própria gestão de site e cookies, né? Nós fizemos uma ferramenta que importa esse site, a visão dos cookies, né? E apresenta para você. Se você tem 10 sites, você vai administrar os cookies dos 10 sites dentro do software. E, por fim, antes de eu dar uma passeada aqui no software, a gente tem a integração, né, que o Rafa falou, ou seja, com call center, service desk, ouvidoria, várias organizações, a ouvidoria é um elemento ativo na LGPD, sistemas de data discovery, DLP, CIEM, logs, web services, bancos de dados. Então, você precisa ter realmente essas integrações. Integração com Office, integração com e-mail. Então, tudo isso aí também nós ajudamos. Então, para vocês verem aqui, vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, né, como que o software se apresenta, o LGPD Manager, né? Ele está sempre sendo atualizado. Acabou que eu não mostrei uma coisa aqui, desculpa. Coisa bem bacana. Não mostrei nem fiz. Não, ficou em outro lugar, desculpa. O que eu ia falar é o seguinte. Eu posso... Não sei se aqui vai ter acesso. Então, como nós dividimos o software, né? A gente tem a preparação, que organiza as atividades. Então, você vai enxergando, né, quais são as informações que você vai tendo, como que você cria, como é que você estrutura cada uma das áreas, como é que você coloca todos os dados, todas as informações que você tem. Aí você pode ter um conjunto, né, a gestão de documentos, a avaliação de segurança, tá? Então, você tem aqui a segurança, como está tendo migração... Não foi. Como está tendo migração do CIS-7 para o CIS-8, nós estamos com os dois aqui, mas a tendência é todo mundo migrar para o 8. A gestão de documentos, né, as áreas como um todo, ou seja, estrutura, organograma e assim por diante, os processos que você tem, os suportes de dados, né, também, ou seja, quais são os sistemas, onde é que tem armário, onde é que tem caixa de documento, pasta de funcionário, tudo isso é cadastrado aqui. Os fornecedores, que são as partes relacionadas, e o plano de ação. Aí, a implementação é o básico, né? Desculpa, a preparação é o básico. Aí vem a parte da implementação, que tem vários dados, comunicados da NPD, Privacy by Design, ou seja, todas as atividades que você precisa, o painel do DPO, as atividades que você precisa para atender a LGPD. E, por fim, vem a gestão contínua, tá? Eu não sei se eu vou ter acesso aqui, mas se eu tivesse, vou ver uma coisa bem legal. Não tem, desculpe. Eu mostro depois na hora das perguntas, eu acesso por outra instância. Então, a gente tem aqui o changelog. Toda semana a gente tem novidade. Porque a LGPD é aprendizado contínuo, é o tempo todo que a gente vai estar tratando. Então, é essencial que a gente consiga fazer o entendimento, né, dos recursos necessários. Quais são as áreas críticas que eu tenho? Quais são as hipóteses de tratamento? E todos os elementos necessários para o DPO fazer a gestão, ele vai ter aqui todos os recursos. E um ponto que eu falei em termos do engajamento é exatamente esse conceito da minha LGPD. Então, esse usuário aqui, deixa eu atualizar aqui, eu já volto. Mas a minha LGPD, ele apresenta quais são os dados que você tem. Agora, uma coisa bem legal é isso aqui, que são os relatórios de avaliação automáticos, ou seja, você aperta um botão e já sai toda a sua LGPD, todas as áreas, quem é o responsável da área, se ela trata dado sensível, todos os processos que você tem,
todas as atividades, isso aqui é apertar um botão, tá? Não tem opção. Na verdade, aperta um botão e um filtro. Porque você faz o filtro do que você quer. E aí tem toda a definição. Como é que você está atendendo a LGPD e assim por diante. Então, isso aqui ajuda você a gerir e ajuda também a prestar contas. Só esse relatório aqui tem 234 páginas. Então, realmente é um relatório... E ele é só parte dos dados que você tem, né? Então, a gente passa a ter esses dados todos aqui cadastrados. Como é que é a segurança cibernética? Quais são as falhas de segurança que você tem? O que você precisa implementar em termos de segurança cibernética? Está tudo no mesmo relatório. Então, a gente faz uma coleta dos dados, né, e apresenta para vocês. Então, aqui, quais são os tipos de dados usados? Nome, endereço funcional, data de nascimento, estado civil, assim por diante. Bom, também existem outros relatórios, né, também automáticos. Isso aqui é para mostrar, né, qual é o modelo que a gente usa para LGPD, mas está vendo aqui, artigo 1, 2 e 5, fundamentos e definições. Isso aqui é da LGPD. Como é que você está atendendo isso aqui? Aí vem aqui, Então vem aqui, Não sei se eu vou conseguir. Tá. Aí vem aqui, artigo 3 e 4, aplicação da lei. Todo o modelo, artigo 6, minimização. Artigo também 6 lá, direito do titular, base legal e hipótese de tratamento. Então, todo modelo que você tem, ele vai apresentar para você essa visão, né, do atendimento. Base legal e hipótese de tratamento. Como é que são as bases legais? Como é que elas estão estruturadas? Então, você vai poder fazer todo esse acompanhamento. Aí, para a gente entender aqui, olha só, esse aqui é o conceito da minha LGPD. Então, olha só, esse usuário aqui, que é o app módulo, ele tem uma área de negócio que é dele, ou seja, que tem informações da LGPD dele, um processo, um sistema, uma parte relacionada, um plano de ação, uma atividade, né, do plano de ação, e também um incidente. Legal, então está aqui, o plano de ação. Eu tenho que orientar a equipe de sistemas. Legal, eu sou responsável por fazer isso aqui. Ele é responsável aqui pela parte relacionada, ST-Teste CTS. Ele é responsável pela área de negócio 4.1 GP, pelo sistema PowerPoint e pelo processo de divulgação de mensagem pelo Telegram. Essas são as atividades. Imagina você com todos os usuários que se ligam em LGPD, que têm atividade para LGPD, eles vão ter LGPD na mão. Isso aqui é LGPD na mão. Então, imagina a LGPD em si, toda distribuída e organizada conforme esses nomes todos aqui. Então, é um processo bem bacana. Eu vou deixar para vocês à disposição, se alguém tiver perguntas, né? Eu já vi aqui que tem uma pergunta para o Rafa, e a Carol, se ela puder mostrar aquela tela do filtro, eu acho que pode ser legal, tá? Eu vou tirar aqui o meu compartilhamento. Olha só, Rafa, eu estou vendo aqui que o Urubatã, ele pergunta se o Hub é uma ferramenta de auditoria no banco de dados, se é necessário base de dados separada para o uso e qual é a carga de processamento no ambiente com o uso da ferramenta, né? Na verdade, ele não falou bem do Hub, né, mas sim de aplicações que podem ter no Hub. Se o Rafa puder pegar o microfone ali. Então, o Hub, basicamente, a conexão, né, com o banco de dados, ele serve para criar fluxos específicos, que não necessariamente são só para auditoria. A gente pode, por exemplo, extrair um dado de um banco de dados X e jogar ele para dentro do LGPD Manager e lá dentro uma auditoria ser feita, por exemplo. Mas não exclusivamente para isso, né? E sobre a carga do processamento, vai depender muito também da base, né? Então, tipo assim, se uma base tiver muitos dados a serem importados, essa carga de processamento tende a ser maior, né? Porque são mais dados para serem importados. Mas, basicamente, é isso. Ele também pode ser usado para auditoria, mas não só auditoria necessariamente. Vai muito da aplicação que o Hub vai ser usado, né? Tem uma aplicação interessante para auditoria, né, na verdade, registro de atividade, que é para o atendimento ao artigo 37, né, que você, principalmente para a hipótese de tratamento de legítimo interesse, você precisa fazer uma integração do registro das atividades que foram executadas. Então, aí o LGPD Hub, dependendo, né, se você tem muita chamada de API, né, tem clientes nossos, por exemplo, que tem 40 milhões de titulares. Então, acaba que
gera muitas chamadas de API, muita integração, muitas atividades sendo logadas. Aí realmente o banco de dados é grande. Mas nós temos alternativas, ou seja, uma coisa é o sistema de gestão, outra coisa é o registro de log, né, Rafa? São ambientes diferentes. Carol, o Urubatã, ele fez uma pergunta, né, sobre o RIPD. Se você puder mostrar aquele filtro, o filtro lá do relatório do Inventory, do né? Inventory, por favor. Sim, eu mostrei ele rapidinho, mas eu vou mostrar ele com eu acho que é um pouquinho mais interessante, de detalhe até para a agora. gente explicar essa questão do relatório de impacto, né? O relatório de impacto, ele é baseado no contexto, ou seja, você não fala, vou gerar um relatório de impacto, a não sei, um cliente seu pede, mas se o cliente seu pede, você entrega o relatório de impacto daquela atividade, se você concordar, inclusive, né? Ou seja, dependendo da sua negociação. Então, se você olhar aqui, você pode escolher, e simula, por favor, aqui, Carol, você pode escolher, eu quero gerar um relatório aqui de quais são os tipos de dados, né? Então, eu quero pegar aqui, seleciona ali, áreas de negócios. Você quer área de negócios? Eu Pode estava ser, no parte isso aí, tá relacionada. legal. Então, eu posso chegar ali e selecionar. Fecha, suponha o seguinte, uma aplicação com 99 táxi, suponha que seja 99, e lá embaixo tem o Uber, não tem? Nessa base de exemplo, acho que tem. Tem. E Uber, beleza. Aí aplica. Pronto, você já selecionou 2 dentro do seu contexto. Aí entra lá no sistema lá. Aí bota lá também, no contexto é formado também pelo sistema da TOTUS. Então, quando você vai gerar quando você vai gerar A TOTUS eu não tenho aqui, mas acho que TOTUS é Proteus, né? Quando você vai gerar o seu RIPD, você precisa, então, dizer ali, né, deixa esses 3 aí. Deixa os 3. Não tem que desselecionar lá em cima? Sim, desculpa. Aí deixa os 3. Pronto, tá vendo que você está montando o seu contexto? Aí aplica. 99 táxi, Uber e os 3 Proteus que nós temos. Isso. Aplica. Aí bota aí uma área de negócio. Podia ter feito tudo junto também. Não precisava ficar voltando. Não precisa tirar onda, não. Desculpa. Aí bota aqui, os sistemas são o sistema da 99. Não, desculpa, área de negócio. Aí você tem aí MKT, por exemplo, 2.1 ali. Pronto. Aí você já fez o seu contexto, aí manda aplicar. Não sei nem se vai sair alguma coisa disso aí, mas aí manda. Aí você pode ter várias outras opções, tá? O que você quer ver, quais são os dados. Aí você pede para pré-visualizar o relatório. Nota o seguinte: nós estamos falando de um relatório gigante, baseado em muitas informações, e que este tipo de relatório é um exemplo de como que você gera o RPD. Óbvio que tem dados de gestão de riscos e assim por diante. Então, ele já permite que você faça esse tipo de análise, ele já faz todos os cálculos e gera o relatório de você. Cara, você fazer um relatório desse aí, com Ctrl+C, Ctrl+V, vai demorar quanto tempo? Você selecionando, cortando, fazendo query e tudo mais. Nesse caso aqui, olha só aí, já começou o relatório. Quais são as áreas de negócio, qual é o grau de conformidade, quais são os sistemas que estão ligados a essa área de negócio. Isso só porque eu escolhi. Eu falo, não, mas eu não quero mostrar o sistema. Você vai lá, bota um filtro e não mostra o sistema. Quais são os recursos, se a LGPD é aplicável. Olha que interessante essa tela, tá vendo ali? Mas isso aí não vai para lá porque ele não está com esses itens, né? Ele não está com esses itens. Quais são os sistemas que tratam dados pessoais para essa... Tá, todos aí. Quais são os sistemas que tratam dado pessoal... Trata dado pessoal sensível? Não. Trata dado de criança? Sim. Então, você tem todas as informações para cada uma dessas áreas para você fazer a sua prestação de contas. E você pode, inclusive, fazer isso por cliente, tá? Você pode ter áreas específicas de cliente, áreas específicas de fornecedores e fazer esse tipo de análise. Aí dá um Ctrl F no Uber lá. Vamos ver se tem alguma coisa. Aí. Tá aqui. Então, o Uber ali, então tá faltando um monte de coisa. Pô, como é que eu vou gerar um RIPD desse cara aí se eu ainda não respondi? Aí você volta e responde. É o processo de melhoria contínua que você vai avaliando e implementando. Tá? Bom, acho que tem mais, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida. Vou passar uma pergunta aqui para o Thiago. Thiago, com relação a essas nossas plataformas, né? Eu falei para o pessoal aqui que nós temos 3 plataformas. A gente sempre começa, obviamente, né, no Risk Manager, né? E o Risk Manager é o orquestrador
que troca as informações, né, com a plataforma do Everest, com a plataforma do LGPD Hub, né? Então, para quem já usa o Risk Manager, né, ele pode até fazer uma expansão e ter o LGPD Manager. Então, até para você falar um pouquinho das APIs, né, que eu acho que é uma coisa importante para todo mundo, como é que estão nossas APIs, como o pessoal pode fazer integração e até usar o LGPD Hub para fazer essas integrações. Ah, legal. A API do Risk Manager, conforme eu falei, ela vem evoluindo aí ao longo do tempo, né? Principalmente para permitir uma integração mais fácil com qualquer tipo de sistema, né? Então é uma API REST, segue um padrão de mercado para tecnológico. Do ponto de vista do... Só um segundo aqui, pessoal, desculpa. Do ponto de vista tecnológico, com o LGPD Hub, essa integração ela é transparente, né? Afinal de contas, fazemos parte da mesma solução. Para construir integrações com outros sistemas, aí a gente tem um manual muito completo do Risk Manager construído para essa API e também a possibilidade da contratação de consultoria para apoiar nossos clientes nesses trabalhos, né? Mas qualquer objeto dentro do Risk Manager ele pode ser integrado através de uma API. Então, isso traz uma grande flexibilidade aí para a construção das soluções que são necessárias. Sim. E eu acho que um recurso interessante que a gente tem, aí eu já vou aqui partir para o nosso finalmente aí, que nós estamos aqui, a gente tem que vai até meio-dia, né? Você podia falar, por exemplo, muita gente, até, inclusive a Marisa perguntou aqui, sobre envio de dados à NPD, né? E a nossa ideia não é que você gere o relatório e mande para ele por e-mail ou cadastre lá no SEI da NPD, mas que a gente use as APIs, né? Então, até o software é muito proativo, né? De repente, você podia falar nisso, dar sua mensagem final aí. O software é muito proativo para isso, ou seja, para mandar dados para determinados ambientes e para disparar e-mail, essas coisas todas, né? O que facilita a interação. Com certeza. Quando eu falei das funcionalidades que foram construídas para o low code, no code, né? Que tornam possíveis a gente parametrizar, né? Processos de negócio dentro da nossa solução. Uma dessas funcionalidades é também a notificação, né? Que é muito importante, além do processo estar rodando e ser gerido, das pessoas serem avisadas do que está acontecendo dentro daquele processo. E LGPD não é uma exceção. Quando a gente fala da gestão dos dados pessoais, é necessário acompanhar o inventário, né? Depois disso, fazer as análises e ter um diagnóstico aí da organização e depois disso acompanhar como os planos de ação estão sendo realizados e construídos. Para isso, o Risk Manager possui a funcionalidade de criar essas regras, né? Você pode, além de mandar por e-mail, também enviar essas notificações via integração com aplicativos de mensageria. Então, também é possível receber, por exemplo, num Telegram, num WhatsApp, lá as informações provenientes do processo. Acho que é isso. Além disso, é o seguinte: o Risk Manager ele tem a contratação on-premises, né, instalado dentro da infraestrutura dos clientes, e uma contratação que é muito interessante, que é o SaaS, onde a Módulo pega toda a preocupação com infraestrutura, com a própria integração com o AD, né, que foi uma funcionalidade interessante aí que o Fernando falou, e foi uma evolução nossa, o fato da gente deixar completamente transparente para os nossos clientes quando eles estão nas nossas soluções SaaS, né? Acho que é um ponto importante aí para facilitar a vida de todo mundo. Acho que é isso. E ficamos à disposição aí para qualquer dúvida e qualquer demanda. Legal.
Teve também uma pergunta, né, que é do nosso campeão de perguntas hoje, que é o Urubatã. Cara, você perguntou se a ferramenta, né, permite o checklist para a preparação da empresa. Olha só, nós temos vários checklists, tá? Um deles é o de adequação à LGPD. A gente sugere para o nosso cliente não aplicar esse checklist no início. Sabe por que vai acontecer? Vai dar tudo não. Então, a nossa sugestão é, já que o nosso processo ele é bem dinâmico e ágil, a gente fala o seguinte, cara, começa organizando os inventários. Aí você organiza os inventários, faz a implementação e depois você faz o checklist. Que eu fazia no início, cara, normalmente é tipo assim, 90% no mínimo de não. Então, não adianta gastar muito aquela energia, mas a resposta à sua pergunta é sim. Temos um checklist que é de adequação da empresa à LGPD e tem diversas perguntas, que não são perguntas de LGPD não, tá? Tem a pergunta básica, você tem inventário de sistema? O inventário de sistema considera os sistemas que são usados pelo usuário, porque tem coisa que é essencial, é social, os sistemas do judiciário, ou seja, que a sua organização usa, mas a TI nem sabe. Então, a gente ajuda também a organizar esses processos. Vamos pedir para a Carol e o Rafa aí passar a mensagem final para a gente concluir. Começo eu, então? Pode começar. Bom, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Estamos aqui à disposição, qualquer feedback, sugestão de melhoria, nova funcionalidade, estamos à disposição aí, vocês têm os nossos contatos. Como a Isabela mencionou, essa live vai ser gravada, se vocês quiserem revisitar. E, no mais, qualquer apresentação mais detalhada, a gente deu um overview de uma solução que, como o Fernando mencionou, é enorme, abrange diversas áreas, é super multidisciplinar, você tem diversas competências e capacitações para interagir em relação a uma conformidade com a LGPD, então o módulo se coloca aí à disposição para a gente conversar e apoiar aí nos processos de conformidade de vocês. Novamente agradeço a participação de todos, qualquer dúvida, só nos contactar. Valeu, Carol. Rafa? Obrigado a todo mundo ao tempo de vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, a gente pode marcar depois uma nova conversa para a gente entender até o caso de vocês, para ver como é que a gente pode ajudar vocês nessa implementação. Fico à disposição aqui também para qualquer dúvida. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Valeu, Rafa. Pessoal, para concluir aqui, eu só queria mostrar uma coisa aqui que ficou pendente, eu não tinha colocado lá dentro do ambiente, que é o changelog, tá? Ou seja, nós aqui dentro do nosso software, nós fazemos, tipo assim, semanalmente nós temos novidade. Então, os nossos clientes podem ver o que está aparecendo de novo, né? Ou se é uma nova feature, se é uma correção, uma melhoria. Da mesma forma que a Carol, a gente sempre tem novidade. Tem uma nova integração, tem uma melhoria, tem uma correção de alguma coisa que estava errada. O que tem aqui de nova feature? Isso aqui é o relatório desse mês, agora de julho, tá? Então, tem um disclaimer, login de usuários, tem um terceiro tipo de laudo, tem a solução de cadastro de documentos. Então, sempre a gente vai fazendo melhoria e a nossa ideia é estar quase assim, um para um com a NPD, tá? A NPD publicou alguma coisa, a gente já vai ter a documentação aqui, então nós fazemos, inclusive, o atendimento para vocês. Bom, contem conosco, quem já tem o nosso software Risk Manager tem facilidade até para utilizar, para receber o nosso sistema. Estamos à disposição para fazer demonstração, para discutir. Se vocês quiserem que a gente converse com a equipe de vocês também, a gente pode conversar. Se vocês tiverem mais algum tipo de pergunta, nós estamos aí à disposição de vocês todos. E contem conosco. Não sei se podem entrar em contato pelos canais que vocês já conhecem, com as pessoas que vocês já conhecem, que nós estamos à disposição de vocês. E se alguém quiser mais informações, aponta a câmera aí para esse QR Code ou manda uma mensagem para qualquer pessoa da Módulo, que nós estamos à disposição de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção até agora e contem conosco, tá? Se quiser saber mais detalhe, apresentação para a equipe de vocês, estamos juntos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.